General venezuelano da cúpula de Nicolás Maduro foge da Venezuela dessa possível guerra e conta tudo nos Estados Unidos. Fica até o final do vídeo para você entender o que é que de fato está acontecendo aqui. Essa é uma das últimas notícias que estão saindo por aí, tá certo? No caso ali da Venezuela e desse conflito com os Estados Unidos. Mas antes aqui, pessoal, antes de a gente entrar no tema do vídeo e as informações atuais que a gente tem, uma contagem regressiva para você se inscrever no nosso canal e também deixar o teu like, que isso nos impulsiona e nos ajuda demais. Vamos lá. 3, 2, 1. Meu muito obrigado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui à nossa comunidade. Então, pessoal, o general citado aqui no vídeo é o senhor Pedro Cabalheiro, né? O general ali ligado diretamente ali ao círculo próximo a Nicolás Maduro e que tem todo o planejamento em suas mãos. E aí a gente pode colocar aí as rotas comerciais da Venezuela, as rotas militares, não é? A questão do narcotráfico. Ele está ciente de muita coisa, não é? E pode dar um mega prejuízo aí para Nicolás Maduro. Se você não sabe, numa guerra, uma das melhores armas é informação, não é? Na Segunda Guerra Mundial ali, a Inglaterra conseguiu ganhar a guerra ou barrar o avanço alemão graças às informações, né? As transmissões de rádio e etc. ali, identificando a localização exata de cada avião que iria invadir, em qual situação iria ser lançada a bomba, entendeu? Em Londres e etc. Naqueles bombardeios que tiveram lá em Londres. Então, enfim, a informação ela é fundamental para se vencer um conflito. E os Estados Unidos, não é, que já se utiliza dessas situações indiretas, que é no caso aí de oferecer Nicolás Maduro como uma cabeça-prêmio e os dois principais ali ministros ligados a ele, cotando ali 25 milhões de dólares e ele com 50 milhões de dólares. Detalhe importante nisso aqui também é que já surge um burburinho em que esse valor irá aumentar, não é, para 100 milhões de dólares pela cabeça desse senhor aqui maravilhoso, que Lula continua afirmando que lá é uma democracia e que lá é uma maravilha, não é? Então, assim, o senhor Pedro Cabalheiro é o primeiro, pelo menos dos grandes generais aí, dos mais próximos, a desertarem aí da Venezuela, não é? Existem também alguns militares que já estão desertando, né, aos poucos, mas o mais expressivo e o mais notório até o momento foi o senhor Pedro Cabalheiro, não é? Um outro detalhe aqui em relação a isso é que ele teria informações precisas e pontuais em relação ao cartel de Los Soles, não é? Esse que é o principal motivo, de acordo com Donald Trump, dessa suposta invasão à Venezuela, não é? E todo esse cerco em que os Estados Unidos estão envolvendo a Venezuela, o nosso vizinho aqui, não é? E uma outra segunda informação aqui interessante é em relação a essa questão desse aumento, não é? Desse aumento da recompensa por Maduro, né? E isso, pessoal, vai influenciar em muito, não é? Assim como esse general aí, o Pedro Cabalheiro, já desertou, vai influenciar na deserção também de pessoas próximas também a Maduro, pessoas próximas aos mais próximos de Maduro, entendeu? E isso atraindo mais e mais informações preciosíssimas para Donald Trump, que gosta de trabalhar assim, comendo pelas beiradas, né? Até porque a gente vive hoje num mundo em que tem se praticado aí os direitos humanos para algumas ações e para outras não, né? E nesse caso aí está sendo praticados os direitos humanos. Então, devido a isso, a guerra de hoje não é como antigamente, não é que simplesmente você invadia um país, estando certo ou errado ali, invadia, pronto e acabou. E via depois quem estava certo e quem estava errado. Hoje em dia são várias burocracias, né? Mesmo num caso como esse em que tem se observado que Nicolás Maduro, de fato, ele opera um regime narcotráfico, não é? Bem perto da gente aqui.
Então é muito triste a gente ver isso, né? E sobre ainda Pedro Cavalheiro, né, o general de Nicolás Maduro, ele tem informações preciosas, pessoal, ali como as rotas marítimas que a Venezuela costuma praticar, né? Os cartéis, exatamente ali, os pontos estratégicos ao longo de toda a Venezuela. Né? Então, assim, ele tem informações precisas e importantíssimas. Então, assim, isso aqui é a chave do baú do tesouro para Donald Trump, né? Que logo, logo, em pouquíssimo tempo, vai chegar aí em Maduro, né? É até um pouco estranho, pelo menos na minha opinião, demorar tanto para se buscar Maduro. A gente não sabe exatamente onde ele está, mas ele pode estar num bunker. Mas o que é mesmo, por outro lado, é estranho é que ele às vezes tem aparições públicas. Ele não é tipo aquela pessoa que está escondida, que está sabendo que está sendo ameaçada, está sendo procurada, mas está escondida num bunker, não dá entrevista nem nada, não. Muito pelo contrário, a vida dele está normal, entre aspas, lá, lógico que está em clima de guerra, né? De se armar e etc. E um outro detalhe aqui que me recordei é que esse Pedro Cavalheiro ele pode dar informações especiais em relação também aos recrutamentos, aos atuais recrutamentos aí que Nicolás Maduro disse que queria convocar 4 milhões de milicianos e tal. Então, assim, ele tem informações, principalmente em relação ao exército também, né, das forças armadas mesmo, a qualificação delas, a qualidade delas, né, para passar para o governo americano. Então, assim, é fundamental, foi um bônus aqui para Donald Trump, né, que acho que na altura dessa do campeonato, que a gente está acho que fazendo um mês mais ou menos desse cerco, ou quase um mês, não se imaginava que já teria um grande desertor dessa envergadura de um general, não é, do governo venezuelano. Então, vou ficar aqui aguardando nos comentários de vocês em relação a essa informação. O que é que vocês acham a respeito? Que informações ele poderia também entregar adicionais que o governo americano de repente não saiba ainda, que acredito que o governo americano tenha fontes internas lá dentro, assim como em todos os países do mundo, principalmente os países de regimes duvidosos, se é que a gente pode dizer assim. Tá? Vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Valeu, pessoal, fui!